Agora, E vamos fazer do agora? vídeo do tempo. Aí vem a de hoje, né? Que é essa daqui, ó. A desincumbência do dever reflete, reflete o valor moral. O senhor quer ler esse daqui? Pode ser. Ok. Então, para começar hoje, né, a desincumbência do dever reflete-lhe o valor moral e a nobreza de sua consciência. Então, quando nós trabalhamos o nosso dever, né, quando nós desempenhamos nosso dever normalmente, aí fala que reflete o valor moral e a nobreza da nossa consciência. Segurar as rédeas da dominação em suas mãos fortes denota insegurança íntima, crise de conduta. O homem tem o dever de abraçar ideais de enobrecimento pessoal e grupal, participar, envolver-se emocionalmente, fazer-se presente na comunidade como complemento da sua conduta existencial. A criatura terrena está em viagem pela Terra. Todo trânsito, por mais demorado, sempre termina. Ninguém se engane e não engane os outros. Uma outra análise cuidadosa, uma reflexão periódica a respeito dos. Deu uma cortadinha, parece. E agora? Aí, agora deu certo. É, pronto, ficou bom. A finalidade da existência corporal. Não, não, não. É antes, né? Vou voltar aqui mais atrás. A criatura terrena está em viagem pela Terra. Então nós estamos caminhando, estamos viajando pela Terra. E todo o trânsito, toda a caminhada, né? Por mais demorado, sempre termina. Ninguém se engane, né? E nem engana os outros. Uma autoanálise cuidadosa, uma reflexão periódica a respeito dos valores reais e aparentes, a meditação sobre os objetivos da vida concedem pautas e medidas para a harmonia, para o êxito real do ser. A finalidade da existência corporal é a conquista dos valores eternos. E o êxito consiste em lograr o equilíbrio entre o que se pensa ter e o que se é realmente adquirindo a estabilidade emocional para permanecer o mesmo na alegria como na tristeza, na saúde conforme na enfermidade, no triunfo da mesma forma que sucede no fracasso. Quem consiga a ponderação para discernir o caminho e o percorra com tranquilidade, terá começado a busca do êxito, que logo mais culminará com alegria. Então o texto vai falando aí para nós, né, dessa questão de nós cumprirmos os nossos objetivos, cumprirmos nossa tarefa. Que aquele que cumpre o dever, ele está abraçando ideais de enobrecimento, ele está trabalhando para o crescimento pessoal, para o crescimento particular, como também do o crescimento grupal. Aí depois, ele fala que a criatura está em viagem, né? Porque nós estamos em viagem, né? Que aqui é uma passagem e, e toda viagem, fala aí, que toda viagem, por mais que ela seja às vezes demorada, mas chega.
Então nós estamos nessa caminhada. E ela recomenda para a gente não enganar-se e também não enganar os outros. Depois no outro ele fala dessa autoanálise, dessa questão dessa análise cuidadosa, essa reflexão periódica, que nós podemos analisar os nossos valores que nós temos, tanto os reais como aqueles valores aparentes, meditando, né, sobre os objetivos, né, que nós temos aqui na Terra para a busca do êxito, né? Nosso êxito, nossa harmonia, nosso êxito. Aí ele fala aqui também que a finalidade da existência é a conquista dos valores. Então, nós estamos aqui na Terra para buscar conquistar valores eternos. O que quer dizer eternos? Aqui no sentido de valores que não morrem, né? Da mesma forma que lá fala de onde guarda tesouro, né? Na própria Bíblia já fala, guardar os tesouros no céu, onde a ferrugem não corrói, onde os ladrões não roubam. Ou seja, é uma coisa eterna, que está guardado para sempre. E ela pede para a gente, né, que a gente precisa de continuar adquirindo, né? Esse equilíbrio, essa estabilidade emocional, que possamos trabalhar tanto na tristeza como na alegria, na saúde como na enfermidade, nas vitórias quanto nas derrotas. E ela finaliza falando que quem consegue a ponderação, discernir o caminho e o percorra com tranquilidade, terá começado a busca do êxito, que logo mais culminará com alegria. Então, quem consiga essa ponderação não está pronto, mas está a caminho. Iniciou, então, mostra que iniciou o caminho dessa busca do bom êxito. Só isso. Eu acho importante e extremamente difícil esse parágrafo da finalidade, aqui, ó, a finalidade da existência corporal, né? Que ela fala assim sobre o equilíbrio, né? Entre o que pensa ter e o que realmente é. E daí, quando eu adquiri esse equilíbrio, quer dizer, é um equilíbrio tal que é uma estabilidade emocional tamanha que eu sou o mesmo, tanto na alegria como na tristeza, na saúde, na enfermidade, no, no triunfo como no fracasso, né? Que eu sempre seja aquela pessoa serena, tranquila, na paz, né? Nunca entre nesses... que a vida nossa, o tempo todo, ela tá como ondas, né? Baixo em cima, alegria, tristeza, instabilidade, né? Aqui e ali. E ela chama atenção aqui, que é a conquista de valores eternos para adquirir a estabilidade essa, né? De sempre ser a mesma pessoa. Esse é um desafio complicado. Bem, E a gente o tempo todo está sendo chamado ao estar no alto ou estar no baixo, está no alto ou está no baixo, né? pelas, pelas, pelas dificuldades, os desafios da vida, né? Mas é isso. É uma lembrança. Vamos pro próximo, então. Você quer comentar, Francisca? nada, falar, a gente sempre tá como uma gangorra, né, para sair. Pois é. Parece estar numa gangorra. Uma boa comparação essa. Hora em cima, hora embaixo. O equilíbrio é complicado. Bom, agora nós vamos passar para a quinta parte, doenças contemporâneas, né? E o primeiro capítulo dessa quinta parte é o conceito de saúde. Conceito de saúde. Lexicalmente, diz aqui, saúde é o estado do que é são, do que tem as funções orgânicas regulares. Então, esse é o conceito que está lá no dicionário, né, comum, lexicalmente, é usual.
mas que não é o certo. Depois ela fala aqui da a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, diz que a falta de doença, né, dessa doença física, não significa necessariamente o estado de saúde. Antes, porém, esta resulta de 3 fatores essenciais a saber. Então, para se ter saúde, não basta estar com corpo físico são. É preciso ter 3 fatores aqui, ó. Bem-estar psicológico, equilíbrio orgânico e satisfação econômica. Isso segundo a Organização Mundial da Saúde, assim contribuindo para uma situação saudável do indivíduo. Num período de transição e mudança brusca da escala dos valores convencionais, com a inevitável irrupção dos excessos geradores da anarquia, a saúde tende a ceder espaço a conflitos emocionais, desordens orgânicas e dificuldades econômicas, propiciando o surgimento de patologias complexas no homem. A sociedade enferma perturba-o, e este desajustado piora o estado geral do grupo. Então, essa definição ali lexicalmente, né, ela já está abandonada já faz tempo, né? Isso aí já o conceito de saúde ela envolve assim aquela fala-se até em saúde integral, né? Dentro da Associação Médico Espírita é muito falado isso aí. Se a gente for pensar bem, a maioria das doenças físicas ela decorre da questão emocional da nossa mente. E se não, mesmo e as que sobram, né, que vêm de outras encarnações, né, para uma questão genética ou alguma coisa assim, também é emocional que desenvolveu lá atrás, né, em outras vidas, no final acaba tendo todas uma origem assim. E aí diz que a gente tem dificuldade, né, de ficar nessas mudanças estáveis, né, como foi dito no último quadro lá, né? E por conta disso, a nossa instabilidade perturba a nós mesmos e ao grupo a que pertencemos. A gente acaba desajustando e desajustando outros. Na família, por exemplo, né? Quando uma pessoa está doente na família, normalmente a família toda está doente, né? Porque tem a preocupação aqui, ali, envolvimento, né? E, quer dizer, desajusta todos, né? Se for pensar nos 3 fatores, ali tem muitos que estão são do corpo, mas emocionalmente não está bem, porque o ente querido ali está enfermo, né? A pessoa fica também naquela situação. Gratidão. Porque o conceito de saúde, se for pensar só na saúde do corpo, quando você fala que quando tem as funções orgânicas regulares, igual você falou bem interessante, é quando alguém da família tem uma doença muito grave, aí todo mundo, mesmo que o corpo, né, os órgãos, a situação orgânica esteja boa, fica todo mundo desequilibrado junto. Fica todo mundo doente, de alguma forma, né? Não tem saúde que tá saudável, porque embora o corpo esteja, mas ele tem a questão psicológica, né? Mesmo que esteja dinheiro, mesmo que tenha uma satisfação econômica boa, que esteja equilíbrio orgânico boa, mas se o estado psicológico não esteja bom, não vai adiantar. Então a gente tem que pensar esse lado aí que a saúde ela a saúde como um todo, né? Ela abrange igual ela coloca aqui dos três fatores, né? Que é o bem-estar psicológico, o equilíbrio orgânico e a satisfação econômica. Se você tiver com dificuldade, por exemplo, pessoa que está mais ou menos bem fisicamente, aí, mas ele não tem a comida para dar para seus filhos.
como que pode dizer que eu esteja bem, né? Saudável. Acaba não ficando saudável, porque faltou um dos fatores, está com problema. E aí, esse finalzinho é interessante, que fala que a sociedade enferma perturba o indivíduo. Então, a sociedade enferma toda perturba o indivíduo. E o indivíduo também, desajustado, piora o estado geral do grupo. Então, é uma que vai e volta. O grupo reflete no indivíduo, o indivíduo reflete no grupo. Não tem como ser diferente. Muito bem. Por isso que reforçando, né, a questão. Pelo bem, por amor aos meus, por amor àqueles que eu amo, eu devo procurar manter a minha saúde. Nos 3 fatores. Porque se eu adoeço a quem me ama também. Então, procurar sempre manter a saúde. É um outro compromisso. Não só por mim, mas por aqueles a quem amo. Verdade. Para a próxima. Essa é sua, seu Maurício. O sentido de dignidade pessoal nesta situação é substituído pela astúcia e pelo prazer, proporcionando distonias emocionais que facultam a instalação de enfermidades orgânicas de variada procedência. Então, a pessoa buscando o sentido da dignidade pessoal, interesse pessoal, né? É substituído pela astúcia e pelo prazer, né? Então, aí isso pode proporcionar nessa busca da astúcia, você ir buscando as coisas de forma egoísta, para satisfação do prazer pessoal, por exemplo, fala que provoca distonias emocionais. E essa distonia, quando fala distonia, significa uma dissonância, né? Uma falta de senso entre o que eu posso, as minhas emoções. Aí Distonia fala que seria o oposto de sintonia, não? Ou não? Não tem nada a ver. É o oposto de distonia. Verdade. Porque você distonia, você tira o tom, né? Então está fora essa ligação harmoniosa. Aí faculta a instalação de enfermidades orgânicas, né? Aí de variadas procedências, não é só de uma procedência. Então, extraindo-se destas últimas, aquelas que são originadas por germes, bacilos, vírus e traumatismos, multiplicam-se as de ordem psicológica que se evolumam nos dias atuais. Então, pode ver os problemas, tanto os problemas físicos, né, causados pelos germes, bacilos e vírus, e também multiplicam-se a de ordem psicológica, que hoje nós temos os problemas emocionais, né? Que são muito fortes hoje na nossa atualidade. O homem teima por ignorar-se. Então nós somos teimosos. Assume atitudes contraditórias, vivendo comportamentos estranhos. Que está muito na cara, porque inclusive o próprio Kardec fala da lei natural, né, que Deus colocou na nossa consciência, e nós esquecemos de olhar e fazer leitura dessa lei natural para a gente caminhar de forma mais retamente. E acabamos doentes, né? Prefere deixar que os acontecimentos tenham curso, às vezes,
desastrosos, às vezes desastrosos. Então vamos embora, deixa acontecer. A conduzi-los de forma consciente. Então, em vez de conduzir de forma consciente, nós deixamos acontecer. Mesmo que não tenha um objetivo claro, definido do bem, né? Mas pode ser desastroso. Os dias se sucedem, sem que ele dê-se conta de suas responsabilidades. Então a vida continua, né? Nós vamos bater dia após dia, dias após dias, e nós não estamos nem aí, e nem percebemos que a nossa responsabilidade não está sendo executada. Usufrua dos seus benefícios de uma atitude lúcida, perfeitamente compatível com as conquistas contemporâneas. Então, a gente vai deixando passar o tempo. Passa o tempo, passa o tempo. Quando eu falo nós, é que nós como humanidade, né? Não significa eu, Odilon, nem Francisca, e às vezes sim também, mas no sentido de nós como humanidade. Porque esses textos dela, elas servem para a gente mesmo. Não é para a gente pensar para o outro, a humanidade está assim. Porque muitas vezes nós, como espíritas, ficamos falando da humanidade. Olha, mas esse povo pensa assim, de tal forma. Não, o problema está sempre para nós, né? Mesmo. Então, o texto, ele nos leva a refletir. Só isso. É uma situação estranha, né? Que a gente às vezes até consegue enxergar no outro e às vezes até enxergamos em nós mesmos, só que a gente não leva muito a sério as coisas, né? Mas é muito estranho a pessoa fazer mal a si mesmo. Barçanufo, você voltou? Como é que tá seu som? Vamos ver. Pois é, melhorou. Oi, Barça, boa noite. Não, é porque eu mexi aqui, eu vi que tava sem internet, sabe? Aí eu tive que desligar o aparelho e ligar de novo, aí voltou. Ah, que a gente estava vendo que você estava no ar, mas não te ouvia. Uhum. Beleza. Então, Mas tá estamos bom. no jeito aí. Tranquilo. Então tá. Ah. Então a gente faz mal a nós mesmos. A gente vê assim isso com muita frequência, né? Hoje mesmo estava vendo numa moto, uma moto era de um trabalhador, assim, né? Moto bem judiadinha, assim, né? Falei, situação complicada. E atrás da moto tinha uma frase, assim, que depunha contra ele mesmo, né? Contra ele enquanto trabalhador, né? Aquelas questões que a gente já conhece, que não vamos comentar aqui não, né? Mas aquelas questões que depõem contra ele mesmo, né? Fazendo campanha, né? Na própria moto contra o próprio trabalhador. E a gente vê isso e fala, poxa vida, mas que absurdo, né? Como é que a pessoa consegue agir contra ele mesmo? Mas se a gente for pensar, o tempo todo a gente faz isso também, né, contra nós mesmos, como ela lembra aqui, né, na questão das distonias, né, emocionais, né? Quem de nós que tem esse equilíbrio constante, né, em todas as variações da maré aí, as ondas, a gente está sempre estável, né, sempre tranquilo, sempre sereno nas emoções. Eu acho que é muito complicado, é isso aí, né? A maioria a gente... E o pior é que às vezes a gente teima, né, em ignorar-se, como ele diz aí, né? A gente faz mesmo, de forma que o outro fala mais assim, mas que coisa, como é que ele pode estar agindo assim? Não está vendo que isso vai fazer mal para ele, ou está fazendo já, mas ainda assim a gente se envenena, né? Se vicia, não só dos vícios físicos, né? Dos vícios emocionais, né? Os venenos que a gente absorve, das raivas, dos ódios, das invejas, dos ciúmes, de todas essas emoções desequilibrantes que a gente muitas vezes armazena dentro de nós mesmos e causa esses problemas, né? Esse traumatismo, essas enfermidades que vai se multiplicando, que ela diz de ordem psicológica. E aí ela fala bem assim, abstraindo-se dos germes e bacilos. Abstrai, tudo bem, mas quando a gente está em desequilíbrio, a gente abaixa a guarda também, né? E daí os invasores microscópicos encontram ali facilidade para se instalar e causa doenças também físicas, né? Do emocional vem a física.
Mais alguém? Vamos para frente. Vamos para frente, então. Vamos para frente. Surpreendido, no entanto, pela doença e pela morte, desperta assustado, sem haver vivido, estranhando-se a si mesmo e descobrindo tardiamente que não se conhecia. A gente deixa a vida me levar, a vida leva eu, como diz a música, né? E não se atém às coisas realmente importantes. Quando a gente vê, já está lá, já vem caminhando para o final, né? Ou a doença, ou a morte, ou mesmo a idade física, e olha para trás e fala, olha, né? Queria ter amado mais. Por aí vai na música, né? E aí eu falo, olha, puxa vida, podia ter feito diferente, não podia não? Foi um estranho durante toda a existência, inclusive a ele próprio. Né? A gente não aprendeu a se conhecer, não se apresentou a nós mesmos, né? Nós não se olhamos muito. A saúde, entretanto, falo participativo membro atuante do grupo social, desperto e responsável na luta com que se enriquece de beleza e alegria, assumindo posições de vigor e segurança íntima, que lhe constituem prêmio ao esforço desenvolvido. Então, aquele que conquista a saúde está numa boa, né? Só alegria. A falta de saúde, que se generaliza, conduz a mente lúcida a um diagnóstico pessimista, o que não significa ser desesperador. Em tal situação, por falta de outra alternativa, o homem enfrenta a dificuldade por ser pensante e altera o quadro, impulsionando ao avanço e a aceitar os desafios. Deixa de fugir da sua realidade, descobre-se e trabalha para alcançar etapas mais lúcidas no seu desenvolvimento emocional e pessoal. Então a falta de saúde, ela dói, ela causa desconforto, incomoda, e daí a gente procura o caminho da saúde, né? Pelo sofrimento. Mas não precisava disso tudo, não. A gente podia só olhar olhar do lado, né? Ver os exemplos, né? Os bons exemplos e os maus exemplos, e aprender com eles. Mas geralmente a gente às vezes vai para o caminho mais difícil. Ok? Ok. Então, a gente deixa o tempo passar, né? Mas aí fala que pode ser surpreendido, né? Pela doença e pela morte, porque aí a pessoa, a gente vai começar a assustar. Opa, meu Deus, eu não consegui fazer, né, o que eu queria. Onde já pede a Deus, ó Deus, me dá mais um tempinho. Tem um exemplo de um caso que eu gosto dele, parece-me que é do... Eu não me lembro se é do... Fernando... Não, é dos contos dessa de outra vida, parece, uma coisa assim, que conta a história do homem que queria fazer o bem, e ele veio, né? Mas só que ele queria ajudar as crianças, tal, aí... Ele, quando chegou, ele esqueceu, mas os mentores lembravam ele, jogavam ele para ler jornal, as crianças estavam passando dificuldade, fome e tudo mais. Aí ele resolveu, não, eu vou ajudar as crianças. E esse é o propósito que ele tinha feito no plano espiritual. Lá no plano espiritual ele planejou cuidar de tantas crianças. Então quando chega, aí ele lembrou, não, mas aí ele falou, não, ó Deus, então me ajuda. Aí eu preciso de dinheiro para conseguir. Aí conseguiu, né? Aí tudo foi dando certo na vida dele. Foi adquirindo dinheiro, mas cada vez demorava um pouquinho, esperava um pouco, foi esperando mais um pouquinho, estabilizar mais os filhos, genro, nora, todo mundo, para depois começar a tarefa. Aí caiu, machucou, e no leito de morte, ele lembrou do cuidado das crianças. Oh, meu Deus, eu preciso cuidar das crianças ainda. Me dá um tempo. Aí o mentor espiritual aproxima dele e fala, olha,
Não tem mais tempo, chegou seu momento. Agora é só uma nova encarnação. E a gente vai isso, né? Vai levando tempo, levando tempo, levando tempo. Aí quando a gente pensa que não, vem o desencarne, né? Ou as doenças que nos impossibilitam de fazer algumas tarefas melhores. E aqui fala da importância da saúde, né? E também a falta de saúde. Tudo vai influenciar a nossa caminhada. Eu acho que o tempo já está meio esgotado para fazer uma prece, né? Acho que está na hora de fazer a prece, então. Ok. Mas ainda dá tempo, se alguém quiser falar um pouquinho disso aí, pode falar. Não, eu só tenho uma coisa a falar. Sim, Alô? Eu ia falar que hoje ele fez uns exames uns dias atrás e não deu importância de levar para o médico. Agora que ela resolveu levar o médico e descobriu que ela está com a bactéria no sangue. Você acredita isso? pois é, né? Tem que se cuidar, né, o tempo todo. É, a gente fala, não quer. Eu desde cuidava muito bem assim, levar eles para o médico, mas eles, depois que cresceram, tomaram conta das suas vidas e tem essa resistência contra médico, contra os remédios, sabe? Sim. Então vamos passar para a segunda parte, né? Ah, então vamos passar para a segunda parte, que é nossa prece. É, hoje eu só Aí, voltar como ouvinte. você quer ficar só como ouvinte hoje? É, Tá bom, então. Então eu vou começar, depois passo pro Baixa Nufo e o Odilon